Olá, seja bem-vindo a mais um estudo dessa carta de Paulo aos Colossenses. Hoje é o estudo de número 7. Nós vamos estar finalizando o capítulo 2. E esse estudo de hoje nós vamos falar sobre vencendo o legalismo. Querido, esse assunto é muito importante. Por quê? Porque hoje nós temos muitas pessoas pelo Brasil afora que são aprisionadas por líderes espirituais, por pastores que muitas vezes se dizem cristãos, mas que usam a Bíblia, que usam as mais diversas religiões para aprisionar pessoas no legalismo. Então hoje nós vamos entender um pouco do que é o legalismo religioso e o que as escrituras nos ensinam a respeito disso. Então, estudo muito importante. Já aproveita, deixa o seu joinha ali no vídeo, isso sempre ajuda bastante. E vamos entender o que é legalismo. Vamos vencer isso, deixar isso para trás da nossa vida, deixar todo o legalismo. O que é esse legalismo? Para você entender, eu quero que você imagine comigo dois pontos. Imagine o ponto A, que seria um ponto inicial que nós temos, e o ponto B. O ponto A seriam as regras, seriam os ritos que alguém propõe que você precisa vivê-los. Ok? Esse é o ponto A. Alguém diz assim: você precisa viver regras e vários ritos definidos por mim para que você chegue nesse ponto B. Que ponto B é esse? É ser aceito por Deus, é a santidade, é o estar diante de Deus. Então, o que a maioria ou todas as religiões pregam? Que para que você chegue nesse ponto B aqui, para que você seja aceito diante de Deus, para que você seja santo diante de Deus, você precisa cumprir os que estão no ponto A, os ritos e regras. E adivinha só, quem que estabelece esses ritos e quem que estabelece essas regras é justamente esse líder espiritual, porque ele se coloca então nessa posição de autoridade sobre a sua vida, para controlar você. Então ele tem você na sua mão. Por quê? Você começa a pensar, ora, para que eu seja aceito diante de Deus, eu preciso cumprir essa série de rituais, essa série de regras que esse líder espiritual, que sempre se coloca superior a você, ele te passa e ele controla esses ritos. Então, se você cumprir isso, você vai conseguir ser aceitável diante de Deus. Você vai conseguir atingir a santidade diante de Deus. Isso é o esquema do legalismo. É aceitar que te imponham regras e normas para que você seja aceito por Deus, para que você seja santo diante de Deus. Então, permitir que o legalismo faça parte da sua vida é quando você aceita que líderes espirituais te imponham regras e normas para que você seja então dessa maneira aceito por Deus. Você seja santo diante de Deus. Isso é legalismo religioso, porque a escritura, como nós vamos ver aqui hoje, ela mostra para nós claramente que o evangelho não é assim. Muitos líderes religiosos, inclusive aqueles que se dizem cristãos, que nós falamos muitas vezes aqui no canal, que são os falsos, os enganadores, não é o fato de alguém se declarar cristão ou um líder cristão que ele necessariamente prega o evangelho. A própria Bíblia fala que os falsos se levantariam. Jesus alerta, Paulo alerta, Pedro alerta, todos os discípulos que escreveram para nós nos alertam destes que desviariam os ensinos das Escrituras. Então, um dos desvios é pegar o evangelho e transformar ele numa religião legalista, como a maioria das religiões são. A maioria das religiões você tem que cumprir os ritos e as normas estabelecidas para que então Deus te aceite. No evangelho, querido, não é assim.
No Evangelho, nós não temos esse ponto A. No Evangelho, você é colocado diretamente no ponto B. Entende? Você é colocado por Cristo diretamente no ponto B. Você, por causa do sacrifício de Cristo, por causa do que Cristo fez por nós, pela sua obra na cruz, não há ritos e nem obras que eu e você possamos fazer para merecermos chegar no ponto B, para merecermos ser aceitos diante de Deus. Então, por causa dessa nossa incapacidade de realizarmos essas obras aqui no ponto A, Deus em Cristo Jesus, através da obra, nos coloca diretamente no ponto B. E legalismo é justamente ficar pensando que eu tenho que fazer isso aqui, que eu tenho que viver o rito, que eu tenho que viver as normas que me passam. Não, o Evangelho nos coloca, por causa de Cristo, exclusivamente por causa da obra de Cristo, diretamente no ponto B. Eu não preciso tentar fabricar a minha santidade. Eu sou feito justo diante de Deus por causa do que Cristo fez. Então, isso é basicamente o que nós vamos ver hoje. Vamos passar por o texto Colossenses, capítulo 2, versículo 16 ao 23, até o final aqui do capítulo 2. Veja só, presta bem atenção nisso que eu te falei de forma introdutória e agora no que nós vamos ler, como as escrituras estão sendo claras com relação a essas questões de normativas e de tentativas de se justificar diante de Deus. Veja só, versículo 16 do capítulo 2. Portanto, olha aqui, essa palavra, presta atenção nela, não permitam, por isso que eu coloquei o título aqui de hoje, Vencendo o Legalismo. Nós precisamos vencer essa barreira. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. De novo a palavra aqui no versículo 18. Não permitam que ninguém tenha prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Fazendo uma pausa aqui, você lembra que nós falamos que o legalismo é algo que esses líderes espirituais, que se colocam numa posição superior aos outros, usam para subjugar as pessoas? Veja aqui, ela conta detalhadamente as suas visões e a mente carnal dela a torna orgulhosa. É o que o líder espiritual diz, olha, eu sou alguém com acesso superior a Deus. Eu tenho a fórmula, as regras que você precisa seguir para chegar diante de Deus, porque eu consigo chegar. Ele usa essas coisas, essa alegação de que ele tem visões, de que ele escuta Deus de uma forma especial, para subjugar as pessoas, para impor a elas regras e normas. Isso é uma característica muito comum nessas falsas igrejas, onde elas tentam subjugar as pessoas, quando nós temos de forma muito clara Jesus nos dizendo, lá em Mateus 23, que a ninguém vocês devem chamar de pai espiritual, pois ele diz que só há um único Senhor sobre nós, que é o Cristo, o Filho de Deus. Então, ele é o nosso líder. No mais, nós somos todos irmãos. Temos funções diferentes, isso sim, mas ninguém é espiritualmente superior ao outro, certo? Então, isso aqui é muito importante você entender. Versículo 19, seguindo. Ele terminou dizendo, tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a mente carnal dela a torna orgulhosa. Não está unida à cabeça, por meio da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, se desenvolve com o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem à
regras. Olha só, o apóstolo Paulo questionando por que vocês estão se submetendo a esses tipos de regras. Não manuseie, não prove, não toque, aceitando que alguém controle a vida de vocês. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Olha só o versículo 23. Tais mandamentos, essas normas criadas por homens, têm aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade. Lembra que eu falei? Aqueles que se dizem cristãos são apenas aparentemente cristãos, mas é uma pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade, né? Para com o corpo, rigorosidade nas normas. Mas olha o que, esse aqui é o trecho mais importante. Mas estas coisas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, todas essas normativas, todos esses ritos que essas igrejas legalistas, que esses líderes espirituais legalistas impõem sobre os seus membros, não são suficientes para refrear os impulsos da carne. São apenas suficientes, às vezes, para criar uma aparência de religiosidade. Por isso, esses lugares se tornam cheios de pessoas com aparências de religiosidade, com uma capa, com uma máscara, mas o seu interior, os seus corações estão sujos, estão longe de Deus. Por quê? Todo legalismo, toda religiosidade, ela não é capaz de transformar o coração das pessoas. E veja como é importante a gente perceber isso aqui no texto, essa palavra que eu pedi para você entender, como ele fala ali, não permitam. Você precisa tirar isso da sua vida, tirar isso do seu coração, não permita. Paulo fala duas vezes, no versículo 16 e no versículo 18, não permita que o legalismo faça parte da sua vida espiritual com Deus. Por quê? Porque isso está claro, está vendo como está claro aqui no texto bíblico? Essas regras, não toque, não manuseie, não prove, guarde determinado dia, você no sábado não pode fazer isso, são religiões legalistas, falsas religiões, todo aquele que tenta te impor normas, lembra disso, todo aquele que tenta te impor algo, uma norma, um rito, para que você então seja aceito diante de Deus, ele está te impondo um legalismo, e é preciso a gente deixar conceitos errados para trás. Por isso que Paulo está enfatizando, não permitam, porque eu preciso deixar esses conceitos errados para que eu seja capaz, então, de abraçar e de viver o evangelho genuíno. Eu preciso entender isso, entender o que é errado, para que eu, então, compreenda qual é o evangelho, qual é essa trilha, esse caminho do evangelho. Sempre que a gente fala de evangelho, isso aqui é muito interessante você pensar dessa forma, essa ilustração que eu vou te trazer, a gente tem a estrada principal, que é a estrada do evangelho, é aquilo que a palavra de Deus nos orienta, é a palavra com o caminho perfeito, o caminho de Deus, a orientação de Cristo Jesus através dos apóstolos. E você sempre vai ter uma vala de cada lado dessa estrada. Você vai ter uma vala do lado esquerdo e vai ter uma vala do lado direito dessa estrada. A vala, nesse caso aqui, desse assunto que nós estamos falando, a vala do lado esquerdo é a vala do antinomianismo. O que é isso? Essa palavra, né? Antinomianismo é a graça, é quando eu pego a graça de Deus, essa graça que nós estamos falando, que Deus, vendo que eu e você somos incapazes de nos salvarmos por nós mesmos, ele envia seu filho que morre na cruz e realiza a obra perfeita e ele então nos coloca justificados diante de Deus. O antinomianismo, o que ele faz? Ele diz assim, olha, já que Deus é gracioso, então vamos viver de qualquer maneira. É pegar a graça de Deus e transformar essa graça numa justificativa para a libertinagem. Então, se Deus é gracioso, se eu não sou capaz de me justificar e toda obra é de Deus e a justiça é a obra de Cristo na cruz, eu vou viver de qualquer maneira.
Percebe? Essa é a vala do lado esquerdo da mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho jamais vai ser uma vida de libertinagem. Então, aqueles que abraçam o antinomianismo são esses, os que estão caindo nessa vala do lado esquerdo. A vala onde ele diz, já que tem a graça, eu vou viver de qualquer jeito, não vou me preocupar. Ou seja, ele crê que Deus vai nos justificar, como a gente entende que é Deus quem nos justifica. Eu sou incapaz de me justificar, mas ele não entende que a justificação ela é acompanhada de santificação, que é justamente o processo que nós vamos estudar no capítulo 3 de Colossenses. Nós vamos dar início nesse processo maravilhoso no próximo vídeo. O antinomianismo, ele prega não, já que Deus fez tudo, eu vou descansar aonde? No meu pecado. Então é aquele conformismo, né? Com uma vida de pecaminosidade, pensando, já que Deus é gracioso, já que Deus é amoroso, vamos viver de qualquer maneira. Isso é a vala do lado esquerdo da estrada do Evangelho. Olha o que Paulo vai falar quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13. Ele diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, ok? Liberdade, mas no caminho do Evangelho. Olha o que ele vai dizer assim, ó, contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. O que Deus faz por nós lá na cruz do Calvário não é para usar como uma liberdade para dar ocasião à carne, não. Ele vai dizer, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Nós agora somos libertados para servirmos uns aos outros e ao nosso Deus. E nós vamos ver isso, já vimos muitas vezes que quem recebe Cristo, na verdade, morreu para o mundo. Então é impensável a ideia de usar da graça de Deus para uma vida de libertinagem. Então a gente sabe que essa vala aqui, do lado esquerdo da estrada que é o Evangelho, ela é uma vala falsa, que conduz à perdição. Mas qual é a vala do lado direito da estrada do Evangelho? É justamente o legalismo. É quando eu tenho a mensagem que diz, Cristo é tudo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é tudo que eu preciso. E aí vem alguém e diz assim, sim, Cristo é de fato o caminho, é a verdade e a vida. Só que a gente precisa de Cristo e mais... Aí você já entrou, caiu na outra vala. Quando a pessoa vai dizer assim, é Cristo e mais alguma coisa, e mais esse livro aqui, ó, que a gente tem, os Mormons, por exemplo, eles vão te apresentar, tem mais esse livro aqui de Joseph Smith. Ou os Adventistas vão te apresentar, tem mais esses escritos aqui da Ellen White. Ou qualquer outro grupo que te apresente é Jesus Cristo ou mais as interpretações a respeito de Jesus, que alguém teve visões. Tudo que vier a mais de visões, de interpretações, de alegações que somem ao que as Escrituras já nos trazem, tudo isso é a vala do lado direito, é o legalismo. Toda tentativa de se justificar. E o legalismo que nós temos aqui, nesse texto de Colossenses, que Paulo está combatendo, é justamente o legalismo dos judaizantes. Quem que eram esses? Era um grupo de pessoas que ouviram, de judeus, que ouviram a mensagem do Evangelho, ouviram a mensagem dos discípulos que estavam pregando a respeito de Cristo, e esses judeus creram em Jesus. Ora, ok, nós acreditamos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, acreditamos que Jesus é o Messias, mas eles queriam trazer para o cristianismo junto tudo aquilo que eles já viviam como judeus. Eles diziam, não, a gente entende que Jesus é o Messias, mas para que nós sejamos salvos, a gente precisa de Cristo e continuar guardando uma série de normativas da lei. As festas religiosas, guardar o sábado, por isso esses elementos que nós lemos aqui no texto, que Paulo começa a dizer, que são elementos da lei judaica, da vida do povo judaico. Então, os judaizantes queriam impor essas coisas, essas restrições alimentares que nós sabemos que os judeus têm, por exemplo, com relação à carne de porco. E eles queriam estabelecer estas coisas. Ora, era Jesus e mais alguns elementos. Ou seja,
Isso também é uma forma de legalismo. E era essa forma em específico que Paulo estava combatendo aqui. Olha só, veja aqui comigo, Gálatas, a gente leu há pouco, vamos ler Gálatas capítulo 2, versículo 15 a 16. Olha o que Paulo fala para enfrentar isso. Nós, judeus de nascimento, não os gentios pecadores, Paulo está escrevendo aos seus irmãos judeus. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ou seja, Paulo está dizendo a gente não é capaz de ser justificado por isso, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé. Percebe a diferença? Ou eu sou justificado pela lei, ou eu tento ser justificado pela lei, o que a gente sabe que nunca vamos conseguir. Ninguém é plenamente perfeito para ser justificado pela lei, só Cristo. Cristo foi o único que foi capaz de se justificar pelo cumprimento perfeito da lei. Nós somos incapazes. Ou eu me submeto à justiça de Cristo. É o que Paulo está falando. Não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Veja como Paulo coloca de forma tão clara aqui aos Gálatas. Não há esperança. Você não pode entrar nesse sistema de legalismo, de obras, de práticas de ritos, porque é impossível que você seja salvo pelo cumprimento delas. A tua única esperança de salvação repousa em crer na obra de Cristo. Veja só o que Paulo diz no capítulo 5, do versículo 4 a 6 de Gálatas. Olha só, vocês que procuram ser justificados pela lei se separaram de Cristo. Olha que sério, querido. Você que procura se justificar pela lei. Isso você pode adaptar para aquele que quer se justificar por cumprimento de ritos, por cumprimento de normas, por guarda de dias. Você se separa de Cristo. Quando você começa a tentar se justificar ou ser justo diante de Deus por causa do que você realiza, você se separa de Cristo. Olha o que ele diz: caíram da graça, pois por meio do Espírito aguardamos pela fé a esperança da justiça, porque é em Cristo Jesus. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O que ele está dizendo aqui? Quando a gente está em Cristo Jesus, ele diz, não é circuncisão e nem incircuncisão. Não é relativo às obras que realizamos. A justificação está pela fé. Ela é unicamente, exclusivamente pela fé naquilo que Jesus fez na cruz por nós. A nossa fé de que nós estamos justificados e que nós temos paz com Deus, como Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, a nossa paz com Deus, o fato da ira de Deus não estar mais sobre nós, repousa. A nossa tranquilidade repousa não nas nossas capacidades de realizar ritos e obras, mas exclusivamente na obra de Cristo Jesus. Veja só Romanos 10, de 3 a 4. Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Veja, o fim da lei, dessa questão de cumprir ritos, de realizar sacrifícios, para que você então seja aceito diante de Deus, foi Cristo. Justamente porque o escritor de Hebreus vai explicar que toda essa tentativa do povo e Deus estabelecendo essas normativas é para que o homem visse que ele era incapaz de se justificar diante de Deus. Por isso que continuamente o homem tinha que estar sempre fazendo sacrifícios. Fazia um sacrifício agora, pecava lá na frente, tinha que fazer outro. Continuamente. Ninguém era capaz de viver perfeitamente. Era para justamente expor a nossa incapacidade. Então vem Jesus, por isso que o texto diz, o fim da lei é Cristo. Jesus é o fim dessa lei. Ele a cumpre. Jesus não diz eu vim abolir, ele fala eu vim justamente para cumprir. Eu vim justamente para fazer aquilo que vocês são incapazes. Então quando eu insisto em ser legalista, em tentar viver de acordo com as minhas bondades e das minhas
dos meus ritos para ser aceito por Deus, eu estou automaticamente rejeitando aquilo que Cristo fez. Por isso eu sempre falo para as pessoas o perigo de religiões, como por exemplo o Espiritismo, quando ele te diz assim, faça boas obras, realize boas obras para que você então vá, por causa da sua bondade, se tornando um ser melhor. Querido, você pode fazer as suas melhores obras. A Bíblia vai dizer que tudo isso é como um trapo de imundícia. Não tem valor, porque o que tem valor para te justificar diante de Deus? Somente a perfeição. E as nossas boas obras já são manchadas por uma série de coisas, pelo orgulho e por tantas outras. Nós somos incapazes de sermos perfeitos. Por isso que o Evangelho diz, desista da sua justiça própria. Porque quando você tenta se apegar à sua justiça própria, você está ignorando a justiça de Deus. Você está dizendo que o que Cristo fez lá na cruz do Calvário foi em vão. Ora, por que Jesus morre? Por que Jesus derrama seu sangue na cruz? Se eu sou capaz de me justificar, se existia apenas uma pessoa que fosse capaz de se justificar, por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus derramou seu sangue? É porque não existia nenhum justo, nenhum sequer em toda a terra. Ninguém se salvaria se não houvesse o seu sacrifício, o seu sangue derramado. Por isso que é um grande erro, é um grande pecado eu me abraçar ao legalismo, eu deixar que me imponho e tentar viver o legalismo. Porque eu estou rejeitando o que Cristo fez na cruz, percebe? E a base de toda a religião é isso. Eu preciso realizar o A, você tem que realizar o A para chegar no B. Isso é uma grande mentira. Em Jesus, eu e você já estamos no B. Olha só, Colossenses 2, 13 e 14, nós já estudamos aqui nessa nossa carta de Colossenses. Olha o que a palavra diz. Quando vocês estavam mortos, essa era a nossa condição, a condição daqueles, de todo ser humano. Paulo está escrevendo aqui para os cristãos, quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, olha só, de quem que é a obra? Deus lhes deu a vida com Cristo. Percebe como não tem o ponto A? Deus nos coloca diretamente no ponto B. Deus pega nós de mortos em delitos e em pecados e não diz assim, olha, vocês têm que realizar um monte de rito agora para que eu lhes coloque em Cristo Jesus. Não. Ele diz assim, olha, vocês estavam lá, mortos, em delitos e pecados, e Deus lhes deu a vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças. Veja, essas ordenanças, faça isso, não toque nisso, não prove isso, não mexa nisso, guarde esse dia, não coma aquilo. Essas normas ele cancelou, e que era contra nós. Tudo isso era contra nós. Isso tudo só mostrava como nós éramos incapazes de sermos aceitos diante de um Deus santo. A palavra vai dizer que a lei ela é espiritual, ela é justa e boa. No entanto, nós somos pecadores. Por isso que a lei se enfraquece, por causa do nosso pecado. Mas olha a obra de Deus. E ele termina dizendo, ele a removeu pregando-a na cruz. Olha que maravilhoso. Ou seja, Deus nos tira da morte e nos coloca diretamente no ponto B. Não tem ponto A no Evangelho. Eu sou colocado diretamente já, justificado por Cristo, pela obra de Cristo na cruz. Agora você pode me perguntar, então o que nós temos na lei é algo ruim? De maneira alguma. Olha o que Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, de 7 a 8. Que diremos então? A lei é pecado? A lei que Deus nos deu? De maneira nenhuma, Paulo diz. Todavia, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça, pois sem a lei o pecado está morto. Ou seja, a lei reaviva em nós, ela faz com que a gente perceba o quão pecadores nós somos. O quão incapazes nós somos de sermos aceitos diante de Deus. Por quê? Para nós vivermos uma vida plenamente aceitável diante de Deus, eu deveria ser capaz de cumprir toda a lei.
e não errar em nenhum ponto. E ela vai me mostrando o quão impossível isso é, principalmente quando Jesus diz que não se trata apenas de matar, mas se trata de não se irar, que não se trata apenas de não adulterar, mas de não ter pensamentos ilícitos. Veja, a lei, quando eu entendo a profundidade dela, ela se torna impossível de pecadores cumpri-la. E olha que Paulo vai dizer, Romanos 7, de 12 a 14, de fato, a lei ela é santa. Não, o problema não está na lei, e o mandamento ele é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? É isso que você está dizendo, Paulo? E ele vai dizer de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ou seja, para que eu e você nos percebêssemos pecadores, entendêssemos a nossa necessidade de salvação, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento mostrasse como o pecado é extremamente mau. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Veja só como Paulo deixa claro aqui, a lei ela é santa. A lei representa a perfeição do nosso Deus. O quão perfeito nosso Deus é. Quando você olha lá para o Antigo Testamento, Levítico, Números, Deuteronômio, todas aquelas normas, aqueles detalhamentos dados da lei, tudo aquilo é para nos mostrar o como o nosso Deus é santo e como nós precisamos ser santos para nos achegarmos a Ele. E eu, em contraste a isso, eu vejo quão grande Deus é e quão pecador eu sou. Essa é a ideia, eu perceber essa distância. Veja só, aí a gente pode perguntar, por que que a lei foi dada para nós? Por que que ela foi esse tempo todo da lei, todo o Antigo Testamento? Hebreus 10:1 vai dizer assim, a lei, ela é uma sombra dos benefícios que virão. Olha só, imagina a lei é como uma sombra dos benefícios que virão, não a realidade. Por isso, ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Nós já comentamos isso aqui. O homem tinha que estar constantemente sacrificando. Por quê? A lei não é capaz de aperfeiçoá-lo. Era capaz de apenas cobrir momentaneamente seus pecados, mas o homem pecador que é voltava a cometer. Mas a lei se torna um tutor. Olha o que Paulo vai falar aos Gálatas, no capítulo 3, 23 a 25. Esse texto é muito bom. Antes que viesse essa fé, a fé em Jesus Cristo para a salvação, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados até que a fé haveria de vir fosse revelada. Assim, olha só, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos então justificados pela fé. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. Olha só, a lei é essa sombra, essa anunciação de que um dia alguém seria aquele que cumpriria a lei de forma perfeita, o Cristo. Então a nossa fé agora está já estabelecida no que Cristo fez. Ou seja, a fé já chegou, nós já não estamos mais sujeitos a essas normativas. Ou seja, isso aqui nos ajuda a perceber muito daquilo que as pessoas questionam. Ah, mas tem um Deus que é o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus que impunha leis. E o Deus agora do Novo, Jesus demonstra esse novo Deus, um Deus evoluído, que agora é só um Deus gracioso. De forma alguma, é o mesmo Deus. É só um Deus nos preparando, nos fazendo entender através da lei a sua perfeição e o nosso pecado. A lei revela o quão perfeito Deus é e quão incapaz nós somos de viver essa perfeição, de sermos agradáveis a Ele. Então é Deus construindo essa história para que então, chegando na plenitude dos tempos, que a Bíblia chama, Cristo vem e nos salva, e morre em nosso lugar, e nos justifica diante de Deus. Ou seja, a lei existiu por quê? Por que Deus nos deu todo esse período da lei? Para gerar em nós um clamor por graça. Nós precisamos ser expostos à lei de Deus, à perfeição da lei de Deus.
não para nos tornarmos legalistas, não para tentarmos, pelo cumprimento da lei, ser justificados diante de Deus, não. É para que nós percebamos a nossa incapacidade de cumpri-la. E percebendo isso, possamos então clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. É por isso que a lei nos é dada, para gerar em nós esse clamor por graça. Veja só Romanos 7, 22 a 24. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Percebe esse grito do apóstolo Paulo dizendo: quem vai me libertar? E é por causa dessa exposição à lei. Os pregadores reformados, eles entendiam muito bem isso, de que a lei deveria ser pregada de forma enfática até que gerar nos ouvintes essa necessidade de graça. Não para aprisioná-los, não para subjugá-los, mas apenas para que eles entendessem a sua miséria, a sua pecaminosidade, a sua necessidade de graça. Olha só o que Martinho Lutero diz: a função principal da lei é revelar o pecado e mostrar ao homem sua miséria, de modo que, desesperado de si mesmo, busque refúgio em Cristo pela fé. E aí você então mostra para ele: não se desespere, Cristo. Em Cristo Jesus você já é colocado, justificado diante de Deus. Olha João Calvino, a lei age como um espelho, mostrando-nos primeiro a nossa própria fraqueza e depois a nossa iniquidade e finalmente a maldição que merecemos. Assim ela nos conduz, cheios de desespero, a procurar a graça que há em Cristo Jesus. Olha que linda essa declaração de João Calvino que está nas Institutas. Uma leitura maravilhosa. Charles Spurgeon, olha o que ele diz: aquele que não treme diante da lei nunca se alegrará verdadeiramente no Evangelho. Olha que frase maravilhosa. Aquele que não treme diante da lei nunca se alegrará verdadeiramente no Evangelho. Você precisa primeiro estar consciente do seu pecado. Por isso que a lei foi nos dada. Para que você então se alegre, para que você então verdadeiramente regozije em Cristo Jesus, naquilo que Cristo fez por você. Por causa da obra de Cristo, nós agora somos aceitos. Olha que lindo que é Romanos capítulo 8, versículo 1 a 4. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, pela nossa carne, por causa do nosso pecado, a lei era incapaz de nos justificar diante de Deus. Deus o fez. Como nós éramos incapazes, veja o texto dizendo, é Deus quem faz. E como é que Deus faz isso? Enviando o seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim, condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos. Ou seja, todos os preceitos da lei já foram cumpridos em Cristo Jesus. Por isso que eu friso aqui. Nós não precisamos mais, no evangelho genuíno, estar sujeitos a normas e ritos impostos por homens. Porque tudo já foi cumprido em Cristo. Que agora ele vai dizer, agora nós não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui é importante você entender esse final. Embora eu não tenha obra nenhuma para realizar, quando eu estou em Cristo Jesus, eu agora já não vivo mais na carne, porque eu agora morri com Cristo. Eu agora vivo segundo o Espírito. Lembra daquela vala esquerda? A vala esquerda não faz sentido nenhum. Uma vida de libertinagem. Por quê? Eu não vivo mais agora para a minha carne. Eu vivo agora para agradar aquele que morreu por mim na cruz. Percebe? Eu não tento me justificar por obras, mas eu também não vivo em libertinagem porque eu morri com Cristo Jesus. E o que me resta agora é uma vida no Espírito.
Então, voltando aqui para o nosso texto, Colossenses 2, 20 a 23, olha como ele é enfático. Vocês morreram, ele diz, já que vocês morreram com Cristo. Nós já lemos esse texto aqui em Colossenses, capítulo 2, 20 a 23. Para os princípios elementares deste mundo, porque, como se vocês ainda pertencessem ao mundo, vocês se submetem às regras. Essa é a ideia. Nós não pertencemos mais a este mundo. Nós não vivemos mais segundo a carne. Então ele está dizendo, essas regras não fazem mais sentido. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Veja, isso é o que você precisa entender. Se você viver o legalismo, se você tentar cumprir ritos para ser aceito diante de Deus, vai ter um momento em que você vai chegar num ponto de esgotamento. Porque você vai perceber que você está se esforçando, está fazendo o máximo, mas tudo aquilo não é capaz de refrear os seus impulsos carnais. Lá no seu coração, lá no seu íntimo, você vai alimentar coisas impuras, coisas erradas, e vai ter que conviver com esse resultado do legalismo, que é uma vida de aparências, e isso destrói a pessoa, corrói a alma, porque você começa a viver como os fariseus que Jesus condenava. Olha, vocês têm aparência de piedade, mas os seus corações estão afastados de mim. Percebe? É isso que nós temos que evitar, por isso que o legalismo é tão perigoso, porque é nos meios onde tem maior legalismo, é justamente nesses meios onde surgem os maiores escândalos. Porque as pessoas vão aprendendo a viver a aparência. Olha, o que importa é o que eles veem, se eu estou bem arrumadinho, bem bonito, se eu tenho, no culto, eu tenho aquela aparência de espiritualidade, é o que importa. E eu começo a descuidar no meu trato em casa, no meu trato com as pessoas, no que se passa no meu coração, no que se passa aqui dentro da minha mente, que é o que de fato importa. Não adianta eu ser aparentemente puro por fora e abrigar no meu interior pensamentos ruins, pensamentos errados, ódios, amarguras, lascívias. De nada adianta, porque o Deus que nós servimos é um Deus que sonda o nosso mais profundo do interior e do íntimo. E nós precisamos ser santos diante dele. E o legalismo não resolve isso, é o que Paulo está dizendo. Não tem valor. Se você está tentando viver pelo legalismo, saiba, você nunca vai vencer esses impulsos da carne que são tão fortes dentro de cada um de nós. Então, esse nosso estudo aqui é um pouco do que a gente está vendo que a gente não deve viver. Por quê? A gente não deve tentar viver o legalismo, porque o legalismo é ineficiente para os impulsos da carne. E o próximo vídeo, que é onde nós vamos entrar no capítulo 3, nós vamos então entender qual é o verdadeiro caminho da santidade. No capítulo 3, nós vamos entender como de fato é a santidade, vivida pelo aquele que entendeu que nós já fomos colocados por Cristo no ponto B. Nós já fomos colocados como justificados. E agora aquele que está em Cristo, ele tem uma vida de santidade. E o capítulo 3 vai ser essa imersão. Nós vamos compreender como é essa vida de alguém que agora está em Cristo Jesus. Veja só, Romanos capítulo 6, versículo 14, o que ele diz. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas agora debaixo da graça. Eu e você agora não somos mais dominados pelo pecado. Por que isso? Porque a gente fica tentando, por nossas forças, ser justo? Não, porque agora nós estamos debaixo da graça. Nós agora temos uma posição espiritual em Cristo Jesus. Isso é importante você entender, querido. Nós em Cristo recebemos agora uma posição em Cristo Jesus. E é o que o próximo capítulo vai nos mostrar. Todo o capítulo 3 vai nos mostrar
como que nós vivemos de acordo com essa nova posição em Cristo. Deixa eu te dar um exemplo aqui para a gente encerrar. Você imagina alguém que é contratado para trabalhar no chão de fábrica, aquele serviço pesado, fazer de tudo, o peão, o chão de fábrica mesmo, e ele passa lá anos trabalhando naquela posição, mas ele se dedica. E então o seu patrão diz: olha, agora você se dedicou, você foi muito bem, você trabalhou todos esses anos aqui e eu vou te dar um cargo agora importante de gerência geral aqui de toda a empresa. Me diga, no próximo dia você continua sendo exatamente a mesma pessoa. No entanto, a forma com que você vai chegar naquela empresa já vai ser diferente no próximo dia. Você já vai possivelmente se vestir diferente. Você vai se portar diferente. Por quê? Agora você tem um novo cargo, um cargo de autoridade. E você já se porta de maneira totalmente diferente com relação a tudo e as pessoas na empresa. Essa é a ideia da compreensão de quem nós somos em Cristo. Nós agora recebemos uma nova posição em Cristo Jesus. Nós já não vivemos mais como o mundo vive, não pensamos mais como o mundo pensa. Não porque eu estou tentando cumprir ritos para ser aceito, mas porque eu já fui aceito. E agora eu vou entender a minha posição em Cristo Jesus e como eu vivo agora nessa nova posição em Cristo. Entende? É uma questão de entender o que Cristo fez por nós e vivemos agora de acordo com aquilo que Cristo já conquistou. E isso sim é santificação. Não a tentativa de eu me tornar justo diante de Deus. Não, isso é legalismo. Santificação é eu viver de acordo com aquilo que Cristo conquistou para mim, lá na cruz do Calvário. Amém, querido? Que essa palavra fique no seu coração. Olha, essa questão do legalismo é um assunto importantíssimo. Eu te peço, querido, por favor, pense em alguém no seu coração, algum amigo, copie o link desse vídeo, manda para ele. Quantas pessoas que vivem escravas de religiosidades, de vários ritos, de imposições de líderes religiosos, escravizadas por isso, quando nós temos de forma tão clara como nós vimos aqui nesse texto, nós não devemos nos submeter a estas coisas, não se submetam a elas. Vamos ajudar pessoas a serem libertas desse legalismo que as Escrituras tão claramente combatem. Nós vimos aqui vários textos bíblicos. Vamos anunciar a palavra de Deus, o Evangelho que nos liberta para uma vida de verdadeira santidade diante de Deus. Amém, querido? Ficamos aqui e até o nosso próximo vídeo, que nós vamos entrar no capítulo 3 e falar justamente sobre esse caminho de vida de santidade, uma vida onde nós aprendemos a desfrutar daquilo que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz. Amém? Um abraço para você e até o próximo vídeo.